povo de Saturno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial pra quem é assim... Pra quem? Não, nada a ver. Esse vídeo aqui, ele é especial pra quem, assim como eu, também é apaixonado por criaturas mágicas. Essa música também é composição do editor desse vídeo. Palmas para o Guinho maravilhoso. Obrigada, amor. Se você, assim como eu, também adorava brincar de sereia quando estava ou no mar ou na piscina, gostava de sair correndo fingindo que era uma fada, gostava de, sei lá, falar com os anjinhos que você imaginava que viviam no céu e cresceu pensando um pouquinho mais em lobisomens ou vampiros ou umas coisinhas um pouco mais perigosas e sempre teve aquele pezinho em pegar um cristal, em assoprar uma canela no dia primeiro, curtir uma bruxaria e tal, esse vídeo é muito pra você. Pra você, acabou a frase aí. Esse vídeo é muito pra você. Acontecia muito que esses seres encantados eram frequentemente associados a coisas infantis, a contos de fadas, a filmes de animação da Disney, o que eu continuo amando, idolatrando e pretendo morrer desse jeito. Não morrer idolatrando um filme, mas tipo assim, pretendo morrer ainda gostando disso. Mas um fenômeno que tá acontecendo cada vez mais hoje em dia é que estão criando material que é feito pra quem é adulto. E hoje em dia existe uma série de livros, filmes e séries que são do mundo de fantasia, só que não tem mais essa jornada de descoberta que necessariamente acontece quando alguém tá com seus 10 anos de idade ou com seus 16, né? Tem de tudo hoje em dia. Muitas dessas criaturas que têm esse lore, né? Esse universo fascinante e mágico, eles começaram como mitos, né? Como um burburinho em cidades pequenas, como lendas que passavam de geração para geração. E assim, por exemplo, eu tenho até esse livro aqui ilustrado dos mitos aqui em casa, que ele vai falando sobre a origem de várias das coisas que estão no nosso imaginário, né, como a criação do mundo e etc. E, enfim, tem muita coisa legal na cultura pop. Tem muito mais do que isso aqui, mas eu separei alguns títulos pra mostrar pra vocês, então vamos por criaturas. Começando pelo maravilhoso, único, idolatrado, chifrudo do nosso coração, unicórnio. Vacalo Chirudo. Inclusive, gente, lembrei de uma história que eu tava na escola da minha sobrinha, né, que eu fui fazer uma leitura de um livro que eu tinha escrito lá e tal, ela tinha... Galera lá tinha uns 10 aninhos de idade, né, um pouquinho menos, talvez, e eu tava bebendo água com o cabelo todo colorido, aí umas meninas que eu nunca vi na vida perguntaram, você é unicorniana? E tipo assim... Não era, mas pareceu muito errado dizer que eu não era. Eu falei assim, sou. Aí elas, ah! Aí eu comecei, ah! E aí ficou esse grito de histeria, mas foi super divertido. Quero começar apresentando essa edição de The Last Unicorn, que ele é o livro que deu origem tanto ao filme quanto à música The Last Unicorn também. E ele realmente, cara, é uma joia da ficção. Ele realmente é uma joia da fantasia. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, nos anos 60 pelo Peter Beagle. Igual cachorro? Enfim, esse livro foi escrito mais ou menos nos anos 60 pelo Peter Beagle e essa versão aqui que eu tenho é a versão que ele fez com 22 anos, que não passou pela revisão final, e quem fez o prefácio desse livro foi o Patrick Rothfuss, o cara que escreveu, o cara é ótimo, né? A íntima aqui. O autor do livro O Nome do Vento, que também é uma obra de fantasia absolutamente sublime. E ele fala que esse livro aqui, ele não precisa de nenhuma mudança. E, cara, realmente, não tem uma palavra no lugar errado. O livro, ele transborda uma magia que eu não sei te explicar, então eu recomendo muito a leitura dele. E se você gosta de unicórnio, possivelmente também vai gostar do livro O Mistério da Estrela. O Mistério da Estrela, que se chama Stardust em inglês, que é uma obra do Neil Gaiman, foi a mesma que deu origem ao filme, e assim, é bastante fiel à leitura, ao filme, e ele tem um unicórnio que não é o personagem principal de Stardust é uma estrela cadente, não posso falar o que acontece com o unicórnio, mas também é uma obra super mágica. E se ainda assim você tá tarada pra continuar vidrada no nosso cavalinho chifrudo favorito da nossa vida, eu recomendo que você assista o filme A Lenda, porque é assim, ele também não é sobre unicórnios, mas os unicórnios são uma parte muito importante desse filme, e ele é absolutamente mágico, então se você gosta de unicórnio, certamente você também vai gostar desse clássico de fantasia dos anos 80. Agora vamos falar um pouquinho de anjos. Eu sei que a série Fallen e a série Hush Hush falam sobre anjos e eu conheço muita gente que é absolutamente fã dessa saga, então se você já leu, você acha que eu vou gostar, deixa aqui pra mim nos comentários. Mas os livros que eu li que tem anjos também no contexto foram outras, eu quero recomendar pra vocês. Uma delas se chama Good Omens, deixa eu botar aqui pertinho,
Sim, esse livro aqui, ele tá com a capa que é da série da Netflix. Não! E esse livro aqui, ele tá com a capa da Amazon Prime e ele foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett, que é quem escreveu Discworld. E esse livro aqui, ele fala da semana que antecede o apocalipse e os personagens principais é um anjo e um demônio. E ele tem uma proposta super bem-humorada, ele é um livro que ele é escrito propondo vários debates filosóficos extremamente divertidos. Tá com preguiça de ler o livro? Vai ver a série, meu anjo, mas faz os dois, né? Eu sempre recomendo você ler o livro e depois você corre pra série. E o livro de anjos que eu li e amei se chama Feito de Fumaça e Ossos. Nesse aqui é Daughter of Smoke and Bone. E ele é uma história belíssima que começa falando que um dia um anjo e uma quimera se apaixonaram e que essa história não acabou bem. Então é aquele tipo de livro que fala assim, não se apega, senão você vai sofrer. Mas, cara, a narrativa da Laini Taylor é absolutamente linda. Esse livro, ele é ambientado em Praga, então você já fica com uma vontade de fazer as suas malinhas, pegar suas trouxinhas, botar o gato na mochila e viajar pra lá. E ele realmente, ele trata muito desse lore, que a quimera é como se fosse um demônio e o anjo é como se fosse um anjo, né? Os serafins, no caso, são anjos, todo mundo sabe disso. E é sublime. Ele fala sobre desejos e sobre... Ah, cara, eu não sei nem dizer. Esse livro aqui é uma trilogia que eu quero muito conseguir finalizar esse ano, porque é maravilhosa. E agora, bora soltar essas bruxas, porque eu tenho, cara, algumas indicações fantásticas pra você. E é claro, se você conhece qualquer outro livro, qualquer outro filme ou série que tenha qualquer um desses seres mágicos que eu tô falando e eu não citei aqui, deixa aqui nos comentários, porque eu vou adorar conhecer. E, enfim, eu acho que eu sempre tô precisada, né, de conhecer um pouquinho mais sobre esses seres fantásticos. Afinal de contas, o livro acaba e a gente não pode deletar da memória pra poder reler de novo se como a primeira vez. Então, por favor, me tragam indicações novas. Falando sobre bruxas, já ouvi falar muito bem de Discovery of Witches, que é a descoberta das bruxas. Falaram que tem um quê de Hogwarts e bastante bruxaria, no sentido assim, mais da bruxaria clássica do que a gente vê um pouquinho representado no estereótipo que a gente tem do paganismo e coisa e tal, que eu sinceramente eu acho fascinante, e então eu recomendaria essa saga que as minhas amigas já leram e já amaram, tá na minha TBR. Poderia falar também aqui de Harry Potter, mas eu acho que a J.K. Rowling criou um argumento sobre o que é ser bruxo, um pouco diferente disso que eu quero trazer pra vocês, né? Ela fala um pouco mais da magia de uma outra forma que também é igualmente fascinante, mas falando aqui de bruxas mesmo, aquela coisa de witchcraft, que, porra, paradas que se você fizesse em 1800 você ia pra fogueira, tô mais nessa vibe. Quero recomendar pra vocês Kingdom of the Wicked, da Kerri Maniscalco. Que essa história fala sobre uma bruxa que vem de uma família de bruxos, ela mora na Itália, ela tá investigando um assassinato e ela acaba encontrando com vários dos príncipes do inferno. É uma história repleta de feitiços e grimórios e bruxaria e assim, é apaixonante. Eu não consegui parar de ler esse livro até eu terminar e eu tô louca pra continuação. Uma outra saga que fala de bruxas com um lore muito interessante é Trono de Vidro. Muitos de vocês já conhecem, é uma série super clássica de literatura fantástica jovem e adulto, mas as bruxas só aparecem aqui nesse terceiro livro que se chama Heir of Fire, que é o Herdeira do Fogo, e quem já leu essa saga sabe que, tipo assim, Manon rainha, o resto nadinha, né? Sinceramente, o plot das 13, né, das 13, foi uma coisa que me deixou extremamente engajada nesse livro na hora que os outros plots principais estavam mais ou menos assim, tava tudo meio que no meio do caminho. O plot das bruxas realmente foi uma coisa que me carregou, eu comecei a ficar apaixonada por wyverns e dragões e toda essa parada de você voar e de você lutar com unhas de aço, etc, só por causa delas. Escolar não quer ficar no lugar, hein? Oi, Estrela, compõe o look. Não tem como a gente falar de seres mágicos sem a gente falar de vampiros, mas eu preciso ser muito sincera que eu ainda não li nada sobre vampiro. Eu já vi vários filmes e vários seriados, só que eu ainda não li nenhum livro sobre isso. Pretendo corrigir esse erro de caráter ainda esse ano, mas enfim. Eu tenho recomendações pra vocês, pra quem gosta daquele romancinho, pra quem gosta daquele romancinho de fantasia e coisa e tal. Crepúsculo, já me falaram que o livro é muito bom, eu já assisti os filmes, eu tenho minha opinião sobre eles que eu prefiro não compartilhar, que vocês já podem imaginar, e que eu acho que também não é minha culpa, é culpa da direção do filme, porque, enfim. Mas tenho curiosidade pra ler os livros que já me falaram que realmente é muito legal. Então fica a sugestão de Crepúsculo, fica a sugestão também de Drácula, né, que é um clássico da literatura, que inclusive é por esse que eu quero começar, né, porque já me falaram que realmente é muito legal, eu já vi o filme, sou apaixonada, e eu queria também deixar
deixar de de recomendação pra você é esse livro aqui, chamado Sonho Febril, do George Martin, que é o mesmo ator de Game of Thrones. Meu marido já leu, né, o editor desse vídeo, e ele falou que é fantástico. Eu tenho algumas amigas também que já leram, que falaram que é muito maneiro, e eu pretendo ler um dia. Pra gente fechar a nossa lista, eu deixei uma das minhas criaturas favoritas pro final, que no caso são as fadas. Confesso que eu ainda não li nenhum livro sobre fada mesmo, sabe? Com asinha e coisa e tal, que eu realmente amei, apenas... É uma coisa que tá mais no meu imaginário do que realmente dentro da literatura. Contudo, tem vários livros com feéricos, que é meio que essa vertente da fada, que a gente mistura um pouquinho de elfo com um pouquinho de fadinhas, etc. E a gente tem meio que essa cultura feérica, do círculo feérico, etc., que eu acho muito legal. E eu quero indicar pra vocês a saga O Príncipe Cruel, que é uma saga jovem adulto que é muito legal da Holly Black. As regras do mundo e o sistema de magia de O Príncipe Cruel é muito semelhante ao que a gente tem no nosso folclore popular. Então é muito legal a gente ver como que a Holly Black cruzou nessas informações. É uma fantasia assim super levinha, não é aquele livro que tá, caramba, vai arrancar teu coração e virar ele do avesso, que nem várias outras leituras, mas ele é bem divertido, então eu recomendo ele nesse sentido. Recomendo também pra vocês Enchantment of Ravens, que é da Margaret Rogerstone. Ela também é autora de O Feitiço dos Espinhos, que é Sorcery of Thorns, ele já tá traduzido em português. Esse aqui, ele vai chegar aqui no Brasil, se eu não me engano, pela editora Literalize, também em português, e pra mim ele, assim, é um conto de fadas estendido. Ele realmente é uma leitura muito sublime, muito maravilhosa, eu gostei bastante desse livro. Não é um livro de aventura, mas é uma história muito bonita de você ler, né? Ela tem uma percepção do mundo que é muito legal. E pra fechar, não é eu se eu não vier aqui panfletar a Cotar, né, que é a Corte de Espinhos e Rosas. Ele continua sendo, não interessa o que eu ler, ele continua sendo a minha história favorita. Eu realmente sou muito apaixonada pelo mundo, pelas cortes que são divididas pelas estações do ano e pelos momentos do dia. Então eu realmente gosto muito desse lore férico que existe aqui. A Sarah também pegou várias criaturas que já são do folclore e colocou aqui, que é tipo a Puca, o Suriel, etc e tal. Mas não adianta, cara. Eu releio esse livro e eu choro, então ele continua sendo meu favorito. Gente, vamos fingir que eu estou de cabelo molhado aqui pra fazer a sereia e não que eu esqueci de ler Sereia quando eu tava gravando, enfim, acho que eu pulei a linha no roteiro, mas eu quero muito recomendar pra vocês uma leitura sobre Sereia que eu achei maravilhosa, melhor, sobre Sirens, que é Tequila Kingdom, da Alexandra Cristo. Gente, ela é uma fofa, ela me respondeu no Instagram quando eu fui elogiar o livro dela. E eu também queria recomendar pra vocês o filme Piratas do Caribe 4, em Águas Mais Profundas, que também é a história de romance entre um pirata e uma sereia. Eu sou apaixonada por esse universo desde que eu vi a Ariel perdendo o concerto do pai dela pela primeira vez, etc. Mas os outros coisas que eu já vi sobre sereia na minha vida eu achei assim um pouquinho infantilizado, então muito debochada, tipo Splash, Minha Mulher Virou uma Sereia, ou H2O, Meninas Sereias. Eu acho que não atende mais a gente que gosta de uma literatura que é mais jovem adulto, novo adulto, etc. Mas Tequila Kingdom atende, que é uma beleza. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse livro. Não esquece, por favor, de curtir. Tá certo. Não esquece, por favor, de curtir, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, deixar o seu like também. Eu quero muito conseguir ampliar cada vez mais essa minha indicação de seres fantásticos. E se você está assistindo esse vídeo agora em janeiro de 2021, se prepara porque nós vamos estudar isso e muito mais na Antologia de Saturno, edição 2, que vai ser sobre fantasia fantástica. E eu estou empolgadíssima para poder dividir esse projeto com vocês. Vou falar mais sobre isso lá no meu Instagram. Um grande beijo, tchau!